Eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte, surda, caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. E é com essa introdução tão poética que Raul Seixas inicia a música Canto para Minha Morte, que pra mim é uma das canções mais belas que o Maluco Beleza já fez. Essa música sempre tocou intensamente meu coração desde quando eu era adolescente. Enfim, estando mais velho, quando li o quadrinho Sandman de Neil Gaiman, ao conhecer a personagem Morte, imediatamente me lembrei de Canto para Minha Morte de Raul Seixas, pois são duas facetas da morte apresentadas de maneira bem interessante. É tanto que a morte de Sandman e a música de Raul mostram a necessidade de encarar esse tabu, entre aspas, do fim da vida. Fala sobre um assunto, o nome do tango é Eu Canto para Minha Morte, certo? Eu tenho as letras aqui da música, Canto para Minha Morte é um tango que você coloca a morte, sabe, dentro de de dois determinados ângulos. A morte como sendo aquela coisa horrorosa sabe? E ela linda vindo lhe buscar, lhe abraçando, sabe? E foi aí que pensei, caramba, já pensou se Raulzito criou a personagem Morte? Bom, a letra evidentemente mostra Raul refletindo sobre alguns aspectos da morte, como sua natureza, se perguntando também quando ela poderá aparecer e de que forma ela irá aparecer, até o ponto que uma fantasia acerca dela começa a ser feita. Entretanto, o mais interessante é que Raul Seixas tenta passar uma visão bonita e até otimista da morte, até o ponto em que ele a representa numa espécie de figura doce, agradável, no seguinte refrão: "Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar espera só por mim, e no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar." No trecho que acabei de ler, Raul se mostra ansioso pela experiência da morte, e obviamente ele fantasia ao seu modo como ela poderia aparecer para ele, ao mesmo tempo em que ele tenta evitá-la pela questão do medo ao desconhecido, mas naturalmente é algo que todo ser humano deverá experienciar em algum momento. Por isso ele não deseja, mas tem que encontrar, porque acabará sendo o seu destino de qualquer maneira. E esse pensamento de Raul Seixas me lembrou muitas vezes a personagem Morte quando aparece para fazer seu trabalho como tal em algumas histórias de Sandman. E aqui vale alguns comentários sobre ela. Bom, a Morte, que é a irmã do protagonista Sandman, o mestre dos sonhos, ela é responsável por, obviamente, fazer a transição das pessoas dessa para melhor, mas o que mais cativa é a sua personalidade. A Morte é uma entidade alegre, bem-humorada, simpática, bem vestida e atenciosa. Em Sandman, logo após quando uma pessoa morre, essa pessoa vê a Senhorita Morte, que levará, digamos assim, a alma dela para o próximo plano. E as reações de quem morre são as mais diversas. Vai desde medo por ter que encarar a experiência de morte, até também o sentimento de revolta por ter morrido de maneira besta, que aliás o próprio Raul fala disso de maneira interessante em sua música. Mas o mais interessante é que a personagem Morte tem sempre boas conversas com os falecidos, explicando principalmente coisas acerca da natureza da vida, tentando acalmá-los, tudo de uma maneira bem humorada e reflexiva. No fim, após ler algumas histórias da morte, você começa a ter visões mais otimistas dessa experiência desconhecida que tanto assombra a humanidade. Inclusive, eu tenho um amigo que ele passou a ser mais bem resolvido com a questão da morte justamente depois de ter conhecido a nossa querida personagem Sandman. Inclusive, olha que interessante essa passagem na história. Primeiro, não existe uma pessoa que é a morte. Segundo, a morte é um cara alto, de rosto ossudo, que parece um monge esquelético, com foice, ampulheta, cavalo, e se liga em jogar xadrez com escandinavos. Terceiro, ele não existe. Sobretudo, o que mais acho interessante é que tanto em Canto para Minha Morte quanto em Sandman, temos interpretações interessantes acerca da morte humana. Obviamente não podemos evitá-la, restando apenas tentar entender, aceitar e conviver com isso. Particularmente, ao mergulhar fundo nesses assuntos, eu pude ver a vida de uma maneira diferente, mais significativa, sabe? E isto refletiu profundamente nos meus valores e meus objetivos, na relação com os amigos e a família. Enfim, cada um manifesta isso de uma forma bem particular. E obviamente que Raul não previu a canção da personagem Morte. Bom, eu acho que não. Se bem que na música O Dia que a Terra Parou ele previu a pandemia de 2020. Mas calma, ele não é do século passado. Ele mesmo disse que nasceu há 10 mil anos atrás. Mas será que ele é humano? Ele dizia que era uma metamorfose ambulante.
que era mosca na sopa. Ele até falou de Aleister Crowley bem antes do que o Ozzy Osbourne. Caramba, são muitas variáveis. Putz, não, calma, não. Vamos finalizar esse vídeo, porque se for pra falar só da lenda Raul Seixas, isso já daria um longo vídeo. Bom, devaneios à parte, O Canto para Minha Morte é a primeira faixa do disco há 10 mil anos atrás, lançado em 1976. Já Sandman data do mês de janeiro de 1989. Enfim, nosso maluco beleza definitivamente não criou a Senhorita Morte, por assim dizer, mas sem querer querendo, ele a previu. Mas infelizmente, Raul Seixas morreu em 21 de agosto de 1989. Muito provavelmente, ele não conheceu a Senhorita Morte de Sandman, se bem que vindo do Raul eu não duvido de nada, viu? Bom, esse vídeo sobretudo é uma singela homenagem ao nosso querido Raulzito, e se você ainda não leu Sandman, não perca tempo e dê um jeito de ler, é um quadrinho que vai muito mais além do que eu falei nesse vídeo. E fico por aqui pensando, assim como na música do Maluco Beleza, de que a morte talvez seja o segredo desta vida. Eu sou o Góis Murdock e se você quer que a gente também faça vídeo falando sobre Sandman, deixe nos comentários. Aproveita e visita nosso site quadrinheiros.com para ler nossos textos e acompanhe nosso Instagram também. Sempre estamos postando coisas bem legais por lá. Finalizo este vídeo com meu muito obrigado e até breve. Aí eu começo a cantar ela lindo, ó morte, tu és que é tão forte, que matas o gato, o rato e o homem, vista-se quanto a mais bela roupa quando vieres me buscar, e que meu corpo seja cremado, que minha cinza, sabe? É um negócio assim que